Oi, oi, minha gente! Tudo na paz por aí? Todo mundo ainda muito animado pra gente continuar esse tempo? Provavelmente você tá aí cheio de ideias, cheio de sonhos no papel, já ouviu essas aulas todas, está animado e animada para começar uma escola de princesas, uma escola real. Você quer abrir uma escola de discipulado, você quer ter um ministério com adolescentes assim, muito frutífero. E hoje eu quero que você saia dessa aula com um caderno assim cheio de planejamento, mas que também você saia daqui para ação. Eu não quero de jeito nenhum que você termine essa formação, desligue o seu computador, o seu celular, onde você está assistindo essa aula e vá simplesmente esperar, quem sabe no próximo ano eu faço alguma coisa. Não. Essa aula é um convite para ação. Eu quero que você termine essa aula aqui não só animado e com ideias, mas com um planejamento para iniciar sua escola de discipulado. É possível. Sim, você é capaz, capacitado pelo Espírito Santo para liderar uma escola de discipulado. Você tem ferramentas, você já tem as suas ideias, você já tem muita bagagem que você adquiriu nessa formação e você precisa de ação. Você não precisa de um momento perfeito, você não precisa de uma revelação, de alguém colocando as mãos sobre você para dizer alguma coisa. Você precisa ser chamado por Deus e tomar uma iniciativa. Por isso que a aula de hoje é 10 passos para iniciar o projeto. Não é só para planejar o projeto, o planejamento está aqui dentro, mas são 10 passos para iniciar. Porque eu quero que realmente você diga assim no final, consegui. Tô aqui mostrando a foto da nossa primeira reunião, tô aqui mostrando a foto das coisas acontecendo. É isso que nós queremos, tá bom? Sonhar é bom? É, mas realizar, ver acontecer é muito, muito melhor. E é isso que a gente quer viver. Amém? Bora lá? Vamos lá. Primeiro ponto. E é o seu primeiro exercício, vai anotando aí, tá? Construir, refletir e escrever a sua visão de ministério, ok? A gente já falou sobre visão aqui, sobre qual que é o nosso objetivo, onde nós queremos chegar com o nosso projeto, mas você precisa ter isso claro. Às vezes a gente diz assim, eu quero evangelizar, né? Eu quero obedecer a Deus, mas tenha clara a sua visão. Quando você olha para os seus adolescentes e para a comunidade que você está ali trabalhando, o que você vê adiante dessa realidade? Porque a visão é aquilo que a gente consegue enxergar para além do que é real hoje. A visão é enxergar o propósito, aonde a gente vai chegar. Porque se você não consegue ter uma visão, você não consegue liderar. Porque o líder precisa levar o grupo para algum lugar. Você não sabe para onde você vai, não tem como sair do lugar. Então, o primeiro ponto é estabeleça a sua visão. Estabeleça o seu propósito, estabeleça as ideias. Faz esse compilado de ideias, escreve tudo que te passar na cabeça, depois você vai organizar isso. Mas a primeira coisa é escreve isso. Porque às vezes a gente diz assim, não, eu tenho na cabeça as minhas ideias. Coloca no papel. Estrutura isso. Escreve teu projeto. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Estrutura isso. Eu vou fazer o quê? Qual é o tipo? Eu vou trabalhar com escolas? Eu vou trabalhar na minha igreja? Eu vou trabalhar com os meus filhos? Eu vou trabalhar com adolescentes da minha rua? Eu vou trabalhar com a comunidade X? Quem são eles? Quais as suas dificuldades? E como que eu vou atuar ali? Eu quero em um ano ver isso acontecer, ver tal coisa. Eu vou trabalhar para que isso aconteça. Então, reflete, avalia e escreve a tua visão. Combinado? Esse é o teu primeiro passo. Segundo passo, compartilhe com alguém a sua visão. Minha gente, isso aqui parece muito simples, mas é um ato de coragem você compartilhar um projeto de Deus que está no seu coração. Muitas vezes nós temos boas ideias e eu encontro muita gente falando sobre isso, sabe? Eu já tenho há anos vontade de fazer alguma coisa com os adolescentes. Há anos.
ninguém sabia. Há anos sonhava escondido. Eu sei que muita gente passa por inseguranças, por medos. Eu sei que existe uma verdadeira guerra para que a gente viva o ministério. Mas você precisa romper isso se você quer viver o ministério. Se Deus te chamou para isso, você precisa de coragem. E Ele dá coragem pra gente. A gente precisa receber os presentes de Deus. Então, o seu primeiro passo de coragem vai ser esse. Conte o seu sonho para alguém. Pode ser o seu cônjuge. Pode ser o seu líder, seu pastor. Decida logo aí quem é a pessoa mais próxima que você vai compartilhar. A única coisa que eu quero é que esse projeto não fique só na sua cabeça. Primeiro passo, ele já está no papel, mas ainda é só você e o papel. Agora você vai compartilhar ele com alguém. E com alguém que vai gerar esse compromisso em você. Porque quando a gente compartilha com alguém, gera um compromisso. Se eu digo, vou fazer tal coisa, podem passar alguns dias e meses, alguém vai me perguntar, e aquele negócio que você disse que ia fazer? E aquele projeto que você disse que ia começar, como é que tá? Aí você já vai ter esse compromisso com outras pessoas, isso te motiva. Te gera uma certa pressão também para que você avance. E às vezes a gente precisa colocar essa pressãozinha na gente, tá bom? Então compartilha. Principalmente se puder ser uma pessoa que vai te apoiar. Mas mesmo assim, não tem problema não. Quem tem que acreditar nisso é a gente. Não fica aí procurando apoio nas pessoas. Eu vou compartilhar pro meu marido para ver se ele me apoia. Às vezes não vai apoiar. Ninguém vai dizer, que coisa maravilhosa, tô contigo, vou te ajudar em tudo. Às vezes nem vai. Tem gente que fala isso e nunca aparece. E tem gente que diz, legal, nem mostra tanto interesse, mas depois vai te apoiar. Então, confia no que Deus tem falado ao teu coração e divulga isso. Não deixe isso morrer em você, tá bom? O ministério, ele só vai existir se você começar a compartilhar, tá bom? Terceiro ponto, terceiro passo para iniciar o projeto é pense nos adolescentes. Pense nos adolescentes. E agora eu vou explicar o que significa isso. Muitas vezes a gente pensa no ministério da gente. Eu quero fazer a escola de princesas porque vai ser uma coisa muito boa para o meu ministério, que eu trabalho com isso. E eu trabalho com prevenção à gravidez precoce, eu trabalho em comunidade, isso vai ser muito legal. Ou eu já tenho uma escola de futebol e eu quero colocar a escola real nesse projeto e tal. Então a gente já vai pensando o quê? Na gente. A gente já vai pensando nas fotos que a gente tem. A gente já vai pensando nas ideias de como isso vai favorecer a nós mesmos. Mas eu preciso que você comece isso aqui pensando nas pessoas que Deus te chamou para cuidar. Porque faz toda a diferença construir um ministério pensando em você e construir um ministério pensando nos adolescentes. E esse ministério você precisa construir pensando nos adolescentes e não em você. Tá bom? Então pensa aí nessas ideias que você fez no primeiro passo, aí você vai avaliar cada uma. Isso aqui é bom pra mim ou pro adolescente? Essas coisas que eu quero comprar, essas coisas que eu digo que eu preciso, são os adolescentes que precisam ou sou eu que acho que é bom ter? Ok? Isso parece simples, gente, mas é crucial. Isso aqui é um passo importante. Nenhum desses passos aqui dá pra ser pulado, tá? Isso aqui eu vou até fazer, mas isso aqui não dá. Se você pular, uma hora você vai ter que voltar para esse ponto que você pulou. Não dá pra gente pular processos. Então, se você falhar em alguma coisa aqui, não se preocupe que você vai voltar todas as casas. Então, faça as coisas direitinho. Construa, reflita sobre a sua visão, construa seu projeto, escreva, depois compartilhe com alguém. Terceiro ponto, comece a pensar nos adolescentes e não em você. Quarto ponto, organize uma estrutura para o seu projeto. Organize o que você quer ter, organize, isso vai muito da visão. Na visão, a gente vai pensar em tudo que a gente sonha,
naquilo que a gente visualiza acontecer. Então, ainda tem coisas da minha visão que eu ainda não alcancei. Quando eu comecei Escola de Princesas e Escola Real, eu tinha uma ideia. Eu ainda não tô lá, mas já melhorou muita coisa. Então, a gente vai dando passos para que essa visão aconteça, para que esse propósito seja alcançado. Mas muita coisa já aconteceu. Os livros eram um sonho. São reais agora. As formaturas, as primeiras foram tão simples. A última a gente fez em um hotel. Foi muito legal. Na última formatura das voluntárias, eu desafiei as meninas a construírem um cofrinho, né? E a gente começou a guardar dinheiro durante um ano inteiro para que a gente passasse um final de semana num hotel, que era o sonho delas. E eu tô falando aqui, gente, de um contexto de gente que nunca foi para um hotel, de gente que nem sonhava isso. E no começo era tipo assim, aquela coisa impossível, de gente sem condições financeiras nenhuma. E aí a gente foi trabalhando mentalidade, foi trabalhando alguns conceitos de finanças também. Foi um ano que eu trabalhei muito sobre sonhos, sobre fé. E aí a gente foi trabalhando o ano inteiro, fazendo várias coisas para arrecadar recursos. E essa nossa formatura foi um final de semana num hotel, em outra cidade. Pensa no marco disso na vida das meninas, foi na Escola de Princesa. Foi uma coisa linda, foi uma coisa linda. Mas tudo isso muito bem estruturado. A gente nunca podia nem pensar isso no começo. Mas hoje é uma coisa que a gente sonha. E aí tem meninas fazendo escola que dizem assim, ei, quando a gente for voluntária, a gente também vai pro hotel? Então já vai criando essa expectativa. Eu também posso viver isso? Porque foram as meninas daqui, da minha cidade, a minha vizinha. Foi? Eu nem acredito. Então, quando a gente fala assim de criar estrutura, eu quero que você organize o ideal, mas que você trabalhe no real. Não é porque eu quero uma sala linda, com uma lousa, com mesa e cadeira para cada aluno, que eu só vou começar se eu tiver isso. Eu vou começar pensando nisso. Pensando em chegar ali. Ok? Tá? Isso tá muito claro, gente? Tem muitas coisas legais que você só vai viver, meu irmão e minha irmã, se você perseverar. Não dá, gente, pra imaginar aquilo que o nosso Deus é capaz de fazer. É infinitamente melhor do que o que a gente pode sonhar, idealizar. A visão de Deus é muito maior do que a nossa. Por isso que tudo isso aqui deve ser construído em muita oração. Porque só Deus sabe realmente o que Ele tem para essas meninas, o que Ele tem para esses rapazes, o que Ele quer fazer na vida desses adolescentes. Nós somos apenas instrumento de Deus, mas Deus nos usa para sonhar. Eu tenho muita convicção disso, porque Deus, Ele domina sobre o meu intelecto. E eu oro, Deus me dê ideias que vêm do céu. Deus me instrua na palavra, me instrua também na organização, na liderança, em tudo que eu fizer, para que eu construa algo para o teu reino, para que eu coopere contigo. Esse deve ser o nosso posicionamento. Plena submissão a Deus. Não é o que eu acho legal, o que eu vi bonito que eu quero reproduzir. Eu quero um ministério que Deus está me dando. Trabalhe nisso, tá bom? Então organize a sua estrutura e muito importante. Faça uma coisa do seu tamanho. A gente está no ponto 4 aqui. Faça uma coisa do seu tamanho. Aí tem gente que quer começar gigante. Faça uma coisa do seu tamanho. Isso aqui não é desprezando você, não é desprezando a sua história, pelo contrário. Honre o processo de Deus na sua vida. Faça algo do seu tamanho. Gente, quando eu falo faça algo do seu tamanho, eu tô falando sobre tempo. Seja realista. Tem gente que diz assim, eu vou me comprometer com um ano. Você tem um ano? Vai ser todo sábado. Você tem todo sábado? Faça uma coisa do seu tamanho. Não, a gente vai fazer a semana inteira à noite. Faça uma coisa do seu tamanho. Mas vai dar certo. É só você? Então não vai dar certo. Porque você fica doente, porque você fica exausto. Porque você vai passar por batalhas espirituais que você não vai conseguir nem se levantar. Conte com a vida ao seu redor. Você tem filhos? Presta atenção.
Tenho 2 filhos pequenos, eu e meu marido trabalhamos integralmente no ministério. Para eu estar gravando as aulas aqui na minha casa, ele tá com as crianças que estão de férias, estão brincando aqui num espaço aqui perto. A gente tem essa dinâmica. Eu não marco nenhum compromisso quando alguém me convida para palestrar num lugar, para pregar numa igreja. Eu digo, peraí que eu tenho que ver com meu marido. Por quê? Porque nós somos uma equipe aqui e eu tenho filhos. E eu só posso me comprometer com alguma coisa ministerialmente se eu souber que os meus filhos estão bem. E aqui eu moro distante de toda a minha família, eu não tenho rede de apoio. Aqui não tem tio, não tem primo, não tem avô e avó, não tem ninguém. Só eu e meu marido. Então, ou as crianças estão comigo ou estão com ele. É assim que funciona. Então, eu tenho que saber se os meus filhos estão doentes, e acontece com criança, né? Eu vou ter que parar as coisas para cuidar dos meus filhos, porque esse é o meu ministério que tem prioridade. Então, essa é a vida. Essa é a vida. Então, eu tenho que ser realista com o que é a minha vida. Esse é o meu tamanho agora. Se eu vou ter outro tamanho depois eu faço outra agenda, mas essa é a minha agenda agora. Então, não dá para eu dizer assim, gente, toda semana eu vou fazer live para líder de adolescentes. Eu não consigo, não agora. Eu estou fazendo um ministério do meu tamanho. Vocês estão compreendendo isso? Já foi muito menor. Já foi muito mais simples. Já foi muito mais limitado. Vamos deixar as coisas serem do tamanho que Deus tem pra gente. Às vezes a gente fica cheio de ansiedade. Eu quero um ministério grande, eu quero um ministério internacional, eu quero a melhor coisa da minha cidade. Beleza, se Deus te abençoar pra isso. Mas viva os processos. Faça a coisa do seu tamanho com os recursos que você tem. Porque às vezes as pessoas querem construir as coisas contando com os outros, no sentido assim, olha, pastor, aí chega, né? Eu quero que a igreja ajude porque eu tô com um projeto assim, assim, assim. Aí fica todo frustrado, com raiva do pastor, porque o pastor não ajudou e não cooperou, ou porque falou com os irmãos da igreja e não abraçaram a visão. Vou contar um segredinho aqui, ninguém vai abraçar a sua visão não, porque ela é sua. Abrace você a sua visão. O que Deus te deu. Abrace você. Outros podem seguir depois, mas abrace você a sua visão. Isso é muito real. E a gente está trabalhando aqui com a realidade. Se você é a sua equipe, como muitos anos eu fui, só tinha eu que fazer tudo para limpar, para preparar aula, para decorar, para convidar de casa em casa os meninos para participarem. Se você é a sua equipe, e muita gente começa assim, pense naquilo que você pode oferecer, não extrapole. O que a gente faz com uma coisa que não é do nosso tamanho? Quando a gente faz uma coisa que não é do nosso tamanho, o que acontece? A gente fica incomodado. Ou fica apertado demais, isso incomoda você. Aquilo vai te apertar de uma maneira que você vai querer sair. Ou aquilo tá grande demais e você fica desengonçado naquilo que é grande demais pra você. Não combina, sabe? Quando você cria um negócio grande demais, ainda não é do teu tamanho, você vai ficar desengonçado nessa coisa grande. Fica desequilibrado, descompensado. Então, crente de Jesus, faça uma coisa do seu tamanho. Tá bom? Isso aqui é coisa básica. Sai da fantasia, sai da ilusão. Não vai ser lindo, não vai ser fácil, não vai ser as mil maravilhas, eu já falei isso. Não tô contando nenhuma mentira, não tô enganando vocês aqui. Ministério não é brincadeira, ministério é coisa séria, é luta. Mas vale a pena. É a única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês de ministério é isso. É que é difícil, mas se você é chamado, você não tem como viver sem ele. É isso. Você tá aqui por causa disso, provavelmente. Porque você não assistiu tantas e tantas aulas para ficar perdendo seu tempo, né? Se você tá aqui acompanhando tudo isso, é porque Deus tá te chamando para fazer alguma coisa e você quer ajuda. É o que tem. A fantasia, ela vai te trazer frustração, porque você idealiza, tá fora da realidade. Deus está te chamando para a vida real. E é só na realidade que a gente vive de verdade.
Deus está chamando a gente para o real, para a verdade. E é na verdade, e só o que é verdadeiro que dá resultado. Tá? É nesse ministério real, é nesse ministério pé no chão, que a gente vai avançar, que a gente vai crescer. Amém? Tamo juntos? Quinto, nós vamos falar sobre montar a equipe. Eu quero que você pense bastante nisso aqui. Monte a sua equipe, seja estratégico em montar a sua equipe. Jade, mas eu vou sozinho, vai começar sozinho. Beleza. Mas você não pode pensar em algo a longo prazo e crescente sozinho. Você vai começar sozinho. Até pode. E até deve, se essa for a sua condição. Mas você precisa pensar em crescimento. Isso inclui equipe, inclui trabalhar com gente. Ah, mas é difícil trabalhar com gente, eu já tive muito problema. Mas isso é a vida. Você precisa de pessoas. E você só vai crescer com pessoas. A gente cresce, se desenvolve através de pessoas. Deus usa pessoas. Não dá pra fazer nada na vida sem pessoas, gente. Para com essa ilusão de querer ser independente. Isso não é de Deus. Deus nos chamou para sermos um. Ele morreu para que nós pudéssemos ser um. Essa não foi a oração dele? Pai, para que eles sejam um como eu e tu somos um. E você aí querendo andar sozinho? Pelo amor de Deus, vamos lá. Seja estratégico. Quando eu falo numa equipe estratégica, eu quero dizer o seguinte. Você tem que saber o que é que você tem e o que é que você não tem. Se eu sou a minha equipe, eu sei das minhas qualidades, eu sei do meu potencial. Eu sei o que eu vou conseguir fazer. Mas eu sei também o que eu sou ruim. Eu sei o que eu preciso. Então tem muitas coisas que eu não sei fazer. Tem muitas coisas que eu faço, mas faço meia boca, assim. Porque eu não sei. Porque não é talento meu. E na minha equipe, quem eu vou querer? Quem eu preciso. Eu vou trazer para minha equipe quem eu preciso, quem me completa, quem supre as necessidades do ministério. Não é quem é meu amigo, quem é minha amiga, quem eu gosto de trabalhar, é quem eu preciso. E muitas vezes você vai precisar de gente que você nem gosta muito de trabalhar, você precisa dele. Você precisa dele para Deus tratar o seu coração, você precisa dele porque ele tem habilidades e talentos que vão suprir alguma área do seu ministério. Então, a gente precisa de gente, tá? Por exemplo, se você é bom na palavra, se você é aquela pessoa que é realmente uma professora, um professor mestre, você tem esse dom de ensino. Você é aquela pessoa que se debruça na palavra, que estuda muito, que tem muito conteúdo para passar. Eu conheço muita gente assim, Jade, eu tenho, né, um desejo de passar, mas eu sou péssimo com planejamento, eu não sei estruturar a escola, eu acho muito bonito isso aí, eu quero ensinar, mas eu não sei planejar. Eu não sei criar essa estrutura que você está falando, projeto, pensar em várias coisas, eu não consigo. Eu só consigo chegar e pregar. Então, você é um professor do projeto, você vai ter que arranjar alguém que lidere isso. Ou talvez você seja a pessoa que pensa, que tem estratégias, que tem ideias brilhantes, mas você não é a pessoa da pregação. Ah, Jade, eu penso em tudo dos adolescentes, mas eu tenho que chamar o palestrante. Eu tenho que chamar a pessoa que vai falar porque eu não sou muito boa com isso. E tá tudo bem, crente. Tá tudo bem. O que você precisa é ser estratégico na montagem da sua equipe. Ah, eu trabalho com moças, mas eu não sei fazer uma flor, botar um vaso, nada. Então precisa chamar alguém para isso, porque trabalho com moças precisa desses flu-fluzinhos aí. E aí você vai chamar pessoas para auxiliar você nessas demandas que você tem falta. Então, estruture isso. Eu não sou boa com finanças, eu não sei como arrecadar recursos, como gerenciar. Tem alguém que sabe. Ore e busca a Deus sobre isso. Começa a orar para Deus o que esse projeto precisa para crescer e quem que você vai atrás. Para você não ficar só dizendo... Às vezes a gente fica cobrando as pessoas ao nosso redor para ajudar a gente, né? Isso dá muita confusão, dá muita frustração, porque a gente fica dando obrigação para quem não tem, né? E eu já fiz isso muitas vezes.
preparando as coisas aqui, sobrecarregando meu marido. Ah, vamos lá, me ajuda a fazer o lanche, vamos lá, leva, pega o carro, vai pra lá, faz isso, faz aquilo. E às vezes aquela pessoa não foi chamada para aquilo e tá gerando um peso, tá gerando um conflito familiar. Então foge disso. E como é que a gente foge disso? Com sabedoria para colocar as pessoas certas nos lugares certos, fazendo as coisas certas. Isso aí é rede ministerial, né? Cada pessoa no seu ministério agindo de acordo com aquilo que Deus chamou para fazer. E descansar também, se eu não tenho aquilo, eu não vou ficar doida para ter aquilo. Olha, muitas e muitas vezes eu já cancelei certas atividades por não ter condição de fazer ou por não ter gente para fazer. E tá tudo bem em certo momento. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, às vezes a gente quer fazer um evento e se eu tô só, por exemplo, eu quero fazer um evento, eu quero decorar, eu quero preparar algum material, uma apostila e tal, arrumar a sala, preparar um lanche. Se eu sou a equipe, só eu vou fazer isso. E no final, quem vai dar a palavra sou eu. Aí eu passo o dia inteiro morrendo, decorando, fazendo comida, sabe? E no final eu tô só o bagaço para fazer o mais importante de tudo, que é a pregação. Eu já fiz isso. Mas também para Deus me chamar a atenção de eu nunca mais. Deus já me puxou a orelha de um jeito, quase arranca. E eu disse, nunca mais. E eu tenho isso muito claro no meu ministério. Se eu vou pregar, se tem alguém para fazer decoração, para preparar o extra ali, essas pessoas vão cuidar disso e eu vou me concentrar em meditar nessa palavra, em orar. Se eu for jejuar, eu vou separar o meu tempo para isso, porque esse é o meu trabalho. Certo? Se eu não tenho equipe para fazer as coisas, eu chego lá na sala vazia, com as cadeiras, e eu prego. Por quê? Porque não adianta eu ter toda uma estrutura bonita e não ter o principal. E é muito legal a gente voltar para isso, para o nosso propósito principal. Porque como as nossas escolas de discipulado tem várias coisas, e tem oficina, e tem passeio, e tem isso, tem aquilo, e você vai ter muitas ideias legais que vai fazer a sua escola única, mas você tem que lembrar que o principal é a pregação da palavra. E se você se preocupa com tudo, e isso fica perdido ali, você não tem um trabalho ministerial, você tem qualquer outro projetinho aí, tá bom? Então lembra o que é o principal. Organiza bem a tua equipe. Vamos lembrar esses 5 passos? Construa a sua visão. Reflita e escreva o seu projeto, tá? Segundo, compartilhe com alguém. Divida a sua visão com alguém. Terceiro, pense nos adolescentes e não em você. Construa um ministério para eles, pensando neles. Quarto, organize a estrutura. Faça uma coisa do seu tamanho. Quinto, monte a sua equipe de forma estratégica. Beleza até aqui? Então eu vou encerrar essa aula com os 5 primeiros pontos e na próxima a gente termina esses 10, pra gente não ficar com um vídeo gigantesco, você não ficar cansado. Então respira, anota esses 5 pontos, já começa a colocar em prática e volta na próxima aula pra gente terminar essa aula com a partir do ponto 6 até o 10º. Combinado? Te vejo lá, então não perde. Fica aí juntinho, a gente se vê daqui a pouco. Beijo, tchau!